Você já parou para pensar no que os anjos realmente fazem no reino espiritual? Não estou falando sobre as figuras angelicais que vemos em filmes ou que imaginamos com asas brilhantes. Estou falando sobre os anjos descritos na Bíblia, seres poderosos, com uma missão divina que vai muito além do que podemos entender. Eles não são apenas protetores ou mensageiros, mas agentes diretos de transformação na sua vida espiritual. Você sabia que os anjos podem estar intercedendo por você agora no momento mais crucial de sua vida? A Bíblia revela segredos sobre a atuação dos anjos que podem mudar completamente a forma como você enxerga a espiritualidade e a proteção divina. Este vídeo vai abrir seus olhos para o papel real dos anjos em sua jornada de fé e vou mostrar como você pode se conectar com a intervenção celestial de maneira poderosa. Fique comigo até o final, pois o que você vai aprender aqui pode ser a chave para desbloquear uma nova dimensão de fé e proteção para a sua vida. E antes que você vá embora, se inscreva no canal. Você sabia que muitas pessoas que assistem a esses vídeos ainda não estão inscritas? Não perca mais nenhum conteúdo transformador. Inscreva-se agora e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. O propósito divino dos anjos, de acordo com as Escrituras Sagradas, vai muito além daquilo que muitos imaginam. Frequentemente, são vistos como mensageiros que entregam mensagens de Deus aos seres humanos, como nas passagens que narram os anjos anunciando eventos importantes, como o nascimento de Jesus. No entanto, a missão dos anjos é multifacetada e envolve muito mais do que apenas transmitir palavras. Eles são enviados por Deus para cumprir um papel essencial no plano divino, que muitas vezes não compreendemos totalmente. O papel dos anjos, como descrito na Bíblia, é participar ativamente no cumprimento da vontade de Deus, seja em eventos de grande importância espiritual, como a revelação de mistérios divinos, ou em tarefas mais discretas e cotidianas, como proteger os fiéis e orientá-los em momentos de necessidade. Além disso, os anjos têm um propósito em proteger e fortalecer aqueles que servem a Deus. Eles atuam como guerreiros espirituais que lutam contra forças malignas, conforme vemos em passagens como em Daniel, onde um anjo combate as forças do mal para garantir a vitória do povo de Deus. Esse papel protetor e guerreiro é fundamental para o plano divino, já que muitas vezes as batalhas espirituais vão além da nossa compreensão e exigem a intervenção divina para garantir que o bem prevaleça. A missão dos anjos não é apenas proteger fisicamente, mas também conduzir as almas ao caminho certo, orientando e instruindo em momentos de dúvida ou aflição. Eles não agem de forma independente, mas sempre em perfeita harmonia com a vontade de Deus, buscando realizar seu plano eterno para a humanidade, tornando-se instrumentos vivos de sua graça e poder. Os anjos desempenham várias funções essenciais no reino espiritual, que vão desde a proteção dos fiéis até a execução das ordens divinas. Como mensageiros de Deus, eles são os porta-vozes das revelações celestiais, levando os ensinamentos divinos a homens e mulheres em momentos de necessidade. Em várias passagens bíblicas, podemos ver como os anjos têm o papel de conduzir pessoas para o cumprimento do propósito divino. No Antigo Testamento, por exemplo, o anjo Gabriel aparece para anunciar o nascimento de João Batista e de Jesus, duas figuras fundamentais no cumprimento do plano de salvação. Essa função de mensageiro é um dos aspectos mais conhecidos, mas certamente não o único. Além disso, os anjos desempenham um papel crucial na proteção espiritual e no combate às forças do mal. Eles atuam como guerreiros celestiais, participando de batalhas espirituais em favor dos seres humanos.
A presença deles pode ser sentida em momentos de aflição, quando há necessidade de intervenção divina para enfrentar adversidades espirituais. No livro de Apocalipse, os anjos são descritos como aqueles que ajudaram na execução do juízo final, cumprindo a ordem de Deus e assegurando que a justiça fosse feita. Isso demonstra que a atuação dos anjos não é limitada a eventos passivos, mas envolve também ação direta contra as forças do mal, protegendo aqueles que são fiéis e fazendo a vontade de Deus prevalecer sobre todas as coisas. A presença e a atuação dos anjos no reino espiritual são, assim, fundamentais para a execução do plano divino de proteção, orientação e justiça. Os anjos têm uma função primária na proteção dos fiéis, uma missão que é enfatizada em várias partes da Bíblia. No Salmo 91, por exemplo, é dito que ele dará ordens aos seus anjos para que o protejam em todos os seus caminhos. Essa proteção não se limita apenas ao físico, mas abrange também os aspectos espirituais e emocionais da vida dos crentes. Os anjos são enviados por Deus para interceder em momentos de perigo, agindo como guardiões espirituais que impedem que o mal tenha acesso às vidas daqueles que confiam em Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que anjos não são apenas seres que acompanham os fiéis nas vitórias, mas também os protegem em momentos de grande aflição. Quando o perigo é iminente ou quando a pessoa está em grande necessidade, é neste momento que a intervenção angelical pode ser mais perceptível. Além da proteção física, os anjos também protegem o ser espiritual, ajudando os fiéis a se manterem firmes em sua fé. Em muitos momentos da história bíblica, os anjos se apresentam como mensageiros de consolo e encorajamento, como visto quando o anjo visita Elias para fortalecê-lo após uma grande batalha espiritual e emocional. Esses momentos de intervenção não apenas garantem a segurança física, mas também ajudam a restaurar a força espiritual, permitindo que os crentes permaneçam firmes em sua caminhada com Deus. Esse tipo de proteção é uma expressão clara do amor de Deus pelos seus filhos, mostrando que os anjos não são apenas agentes passivos, mas sim ativos na luta contra as forças do mal, cuidando de todos os aspectos da vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Os anjos são seres espirituais envoltos em mistério. Apesar de serem mencionados frequentemente na Bíblia, muitos detalhes sobre sua verdadeira natureza permanecem desconhecidos. Por exemplo, em várias passagens, os anjos são descritos como seres poderosos, mas sua aparência física é frequentemente vaga. Em algumas passagens, como em Ezequiel 1, eles são descritos como criaturas com múltiplas faces e asas, enquanto em outras, como na visita de Gabriel a Maria, eles são representados de forma mais humana, sem grandes características físicas extraordinárias. Esse mistério sobre a forma dos anjos revela que, embora possuam uma grande importância no plano de Deus, sua verdadeira essência vai além da nossa compreensão limitada. Em diversas culturas e religiões, a figura dos anjos foi transformada em imagens de seres com asas grandes e brancas, mas a Bíblia não fornece detalhes tão específicos sobre sua aparência. Além disso, o comportamento dos anjos também adiciona uma camada de mistério. Eles atuam conforme a vontade de Deus, mas raramente têm sua própria agenda ou vontade independente. Eles não se envolvem em disputas pessoais ou escolhas morais como os humanos, mas sim obedecem com fidelidade às ordens divinas. Esse aspecto de total submissão à vontade de Deus, mesmo diante de seu grande poder, é um dos aspectos mais misteriosos dos anjos, embora muitas vezes desempenhem um papel ativo, como quando libertam Pedro da prisão ou anunciam o nascimento de Jesus. Eles fazem isso não por capricho ou desejo pessoal, mas como instrumentos puros do plano de Deus.
Esse comportamento perfeitamente alinhado com a vontade divina é um reflexo da harmonia e da perfeição do reino espiritual, onde a obediência aos comandos divinos é uma característica fundamental. Em última análise, os anjos continuam sendo figuras cercadas por um véu de mistério, cujo entendimento só será totalmente revelado no reino celestial. A intervenção angelical desempenha um papel crucial ao longo da história bíblica, marcando momentos de grande importância para a salvação da humanidade. Desde os primeiros relatos no Antigo Testamento até os eventos mais profundos do Novo Testamento, os anjos têm sido mensageiros e agentes de mudança. No livro de Gênesis, por exemplo, vemos anjos intercedendo na vida de Abraão e Ló, prevenindo a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa intervenção divina através dos anjos mostra que Deus está sempre atento às necessidades de seu povo, usando seus mensageiros celestiais para garantir que sua vontade seja cumprida, mesmo em momentos de crise ou destruição iminente. Além disso, em momentos de grande perigo ou adversidade, os anjos aparecem como protetores, como no caso de Daniel na cova dos leões, quando um anjo de Deus fecha a boca dos leões e salva o profeta, demonstrando a poderosa intervenção divina. No Novo Testamento, a presença dos anjos é ainda mais evidente, especialmente no nascimento e na vida de Jesus. O anjo Gabriel, por exemplo, tem um papel fundamental ao anunciar o nascimento de João Batista e de Jesus, estabelecendo o início do cumprimento das profecias messiânicas. Durante o ministério de Jesus, os anjos também são descritos como aqueles que fortalecem o Salvador nos momentos de maior aflição, como no jardim do Getsêmani, quando um anjo aparece para confortá-lo após sua oração angustiante. Mais tarde, após a ressurreição, os anjos anunciam a vitória de Cristo sobre a morte. E em Atos dos Apóstolos, os anjos continuam a atuar na vida dos apóstolos, guiando-os e protegendo-os em suas missões. Assim, a intervenção angelical na história bíblica não é apenas uma sequência de eventos, mas sim uma demonstração constante do poder de Deus, trabalhando através de seus mensageiros, sempre em favor do cumprimento de sua vontade. No contexto do juízo final, os anjos desempenham um papel fundamental na execução das ordens divinas, conforme descrito nas Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Apocalipse. O juízo final é o momento em que todas as ações humanas serão avaliadas, e os anjos têm a responsabilidade de agir como servidores da justiça divina. Eles são descritos como os agentes que se encarregarão de separar o joio do trigo, ou seja, separar os justos dos ímpios. Em Mateus 13:49, Jesus explica que no fim do mundo os anjos virão e separarão os maus dos justos, um papel crucial no processo de julgamento. Esses anjos não apenas executam o juízo, mas também anunciam o juízo que virá, preparando o cenário para a manifestação final do reino de Deus. Sua tarefa não é apenas de julgamento, mas também de cumprimento da vontade divina em relação à humanidade, com imparcialidade e exatidão, cumprindo as ordens do Senhor sem desvio. Além disso, os anjos também terão um papel importante na restauração da ordem e na manifestação do reino eterno de Deus. Após a separação dos justos e ímpios, é prometido que haverá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reinará. O papel dos anjos, nesse sentido, vai além da execução de julgamento, pois eles também são parte do processo de renovação e redenção do mundo. Em Apocalipse 21:1.2, a visão de João descreve um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento nem morte. Esse momento de renovação cósmica é preparado e anunciado pelos anjos, que participam da restauração de tudo que foi
corrompido pelo pecado. A intervenção angelical no juízo final, portanto, não é apenas para exercer a justiça, mas também para trazer esperança e a promessa de uma nova realidade, onde a presença de Deus será definitiva e eterna. Muitas das imagens populares sobre os anjos vêm de representações culturais e artísticas que nem sempre refletem a realidade bíblica. Uma das ideias mais difundidas é a de anjos como figuras etéreas com grandes asas brancas, vestidos com túnicas resplandecentes e com aparência de seres serenos e perfeitos. Embora a Bíblia realmente descreva anjos com asas em algumas passagens, como em Isaías 6, onde os serafins são descritos com 6 asas, essa não é uma característica universal entre todos os anjos. Em outras passagens, os anjos se apresentam de maneira mais humana, sem características sobrenaturais visíveis, como o anjo que aparece para Abraão em Gênesis 18. Essas representações podem ser simbólicas ou baseadas em interpretações artísticas, mas a realidade espiritual dos anjos vai além dessas imagens simplificadas. A verdadeira essência dos anjos na Bíblia está na sua função e obediência a Deus, e não em uma aparência física exata. Outro equívoco comum é a ideia de que os anjos são seres inerrantes e infalíveis. Embora eles sejam perfeitos em sua missão e completamente obedientes à vontade de Deus, a Bíblia também sugere que houve momentos em que anjos caíram, como é o caso de Lúcifer e os anjos que se rebelaram no céu, conforme descrito em Isaías 14 e Apocalipse 12. Esse fato nos lembra que, embora os anjos tenham uma missão divina clara, eles não são imunes à falha. No entanto, a diferença fundamental entre esses anjos caídos e os anjos que permanecem fiéis a Deus é a sua obediência contínua e a disposição de agir como instrumentos de sua vontade. Assim, desmistificar os anjos envolve entender que eles não são seres perfeitos de acordo com os padrões humanos, mas sim servos de Deus, com um papel específico no plano divino, guiados pela justiça, pela verdade e pela misericórdia. Reconhecer a presença dos anjos pode ser uma experiência espiritual profunda, embora muitas vezes as manifestações angelicais não sejam óbvias ou visíveis aos olhos humanos. A Bíblia nos dá alguns sinais que podem indicar a presença dos anjos em nossa vida, embora seja importante lembrar que o reconhecimento de sua presença pode ser subjetivo e depender da fé e da percepção espiritual de cada pessoa. Em algumas passagens, como em Hebreus 13:2, é dito que alguns, sem saber, hospedaram anjos, sugerindo que muitas vezes os anjos se apresentam de forma invisível ou disfarçada, em forma humana ou através de eventos sobrenaturais que não são reconhecidos de imediato. Isso implica que muitas vezes os anjos podem estar conosco em momentos críticos, oferecendo proteção, orientação ou até mesmo consolo, sem que tenhamos plena consciência de sua presença. Além disso, alguns sinais podem ser mais evidentes em momentos de grande necessidade ou perigo, quando a intervenção divina se torna mais clara. Muitas pessoas relatam experiências em que sentem uma sensação de paz inexplicável ou uma proteção visível em momentos de risco, como acidentes ou doenças graves, e interpretam esses eventos como sinais da presença de anjos. Esses momentos de intervenção angelical são descritos em várias histórias bíblicas, como quando o anjo de Deus protege Daniel na cova dos leões, ou quando um anjo conforta Elias durante um momento de grande angústia. Embora a presença dos anjos nem sempre seja perceptível de forma física, a sensação de proteção, conforto e paz interior muitas vezes pode ser um sinal claro de sua atuação em nossas vidas. Reconhecer a presença dos anjos é, em última análise, uma questão de fé,
sendo algo que pode ser sentido espiritualmente, mesmo sem uma manifestação física direta. Na Bíblia, os anjos desempenham um papel importante em relação à oração, não só como intercessores, mas também como aqueles que ajudam a entregar nossas preces a Deus. Em Apocalipse 8, 3, 4, vemos um exemplo claro disso, onde o anjo oferece as orações dos santos sobre o altar de Deus, mostrando que os anjos têm a função de levar nossas orações diante de Deus. Esse ato de intercessão não significa que os anjos são intermediários entre Deus e os seres humanos, pois a Bíblia deixa claro que a mediação de Jesus Cristo é única, 1 Timóteo 2, 5. Mas os anjos agem como mensageiros de Deus, levando nossas súplicas a Ele e ajudando a tornar nossas orações mais eficazes, no cumprimento da vontade divina. Isso revela uma faceta fascinante da participação angelical nas questões espirituais, onde eles desempenham um papel ativo, facilitando a comunicação entre Deus e seus filhos. Além disso, os anjos também ajudam a fortalecer a fé daqueles que oram. Muitas vezes, a oração pode ser um ato de grande luta espiritual, especialmente quando estamos enfrentando desafios difíceis. Os anjos, nesse contexto, podem oferecer encorajamento e consolo, como foi o caso de Jesus, quando após sua agonia no jardim do Getsêmani, um anjo apareceu para fortalecê-lo. Lucas 22, 43. Assim, os anjos não só ajudam na entrega das orações, mas também oferecem apoio espiritual, ajudando os fiéis a se manterem firmes em sua fé. Quando enfrentamos momentos de desesperança ou fraqueza, podemos sentir a presença dos anjos como uma fonte de força e proteção divina. Dessa forma, os anjos atuam não só como mensageiros de nossas orações, mas também como agentes que nos ajudam a crescer espiritualmente, mantendo-nos conectados à vontade de Deus e fortalecidos em nossa jornada de fé. Encontros espirituais com anjos são descritos em diversos momentos bíblicos e muitos consideram essas experiências como profundas manifestações da presença divina. Esses encontros, seja através de visões ou de experiências físicas diretas, muitas vezes servem como momentos de orientação, consolo ou até revelação de um plano divino específico. No Antigo Testamento, por exemplo, os anjos frequentemente aparecem para dar instruções ou revelar o futuro, como no caso de José, que recebeu instruções de um anjo sobre como proteger Maria e o bebê Jesus. Mateus 2, 13. Esses encontros não são apenas visões passageiras, mas momentos significativos que alteram o curso da vida de quem os experimenta. Para os cristãos, tais encontros são vistos como uma maneira de Deus comunicar diretamente sua vontade, proporcionando um senso de segurança e direção divina. O significado espiritual desses encontros também pode ser interpretado como um lembrete da proximidade de Deus e de sua constante presença em nossas vidas. Em momentos de crise ou quando nos sentimos perdidos, a intervenção angelical é muitas vezes percebida como um sinal de que não estamos sozinhos, que o reino de Deus está trabalhando ativamente em nosso favor. Muitas pessoas relatam sentir paz, conforto e uma sensação renovada de fé após experimentar a presença de um anjo, e esses momentos frequentemente resultam em uma maior compreensão do plano divino para a vida do indivíduo. Tais experiências espirituais podem servir não só como uma validação da realidade sobrenatural, mas também como uma afirmação do amor de Deus, que se manifesta de várias formas, inclusive através de seus anjos. Assim, o encontro com os anjos é mais do que uma experiência mística. É um chamado à maior intimidade com Deus e à confiança em sua soberania. Agora que você descobriu o verdadeiro papel dos anjos no reino espiritual, como isso muda a sua visão sobre sua vida espiritual? Já teve alguma experiência com a intervenção dos anjos?
Compartilhe nos comentários e me diga como isso impactou sua fé. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se agora e ative as notificações para que você não perca mais nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida espiritual. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo recomendado na tela. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Até a próxima. Que Deus abençoe sua caminhada. Eu sou Valentino e estarei aqui aguardando você.